Falar de progresso em São Paulo é muitas vezes falar de novas linhas de metrô. Faz parte da vida da cidade. Mas qual é o custo real por trás dessas obras gigantescas? Hoje a gente vai mergulhar no impacto da futura linha 16 Violeta e entender a história complexa por trás de cada desapropriação. Já parou para pensar nisso? Receber uma carta dizendo que a casa da sua família ou aquele negócio que levou décadas para construir está bem no caminho de uma obra pública. Isso não é uma teoria, não. É a realidade batendo na porta de milhares de pessoas em São Paulo agora mesmo. Olha, durante quase todo o ano de 2025, a linha 16 era só mais um plano no papel. Mas aí, o cenário mudou. E mudou rápido. Com o fim da consulta pública em novembro, o projeto saiu do campo das ideias. E a partir de dezembro, a pergunta para muita gente deixou de ser se a linha ia passar por ali e virou quanto iriam receber por seus imóveis. E é aqui que a gente chega no coração da questão. É um conflito clássico de qualquer grande cidade. De um lado, a necessidade de mais transporte, de mais infraestrutura para milhões de pessoas. Do outro, um direito fundamental de qualquer cidadão, o direito à propriedade. A dimensão do projeto é impressionante. A linha vai basicamente costurar a cidade, ligando extremos como o Jardim Paulista e a cidade Tiradentes. A ideia é aliviar as superlotadas linhas 3 vermelha e 15 prata. O benefício para todo mundo é claro, mas o caminho para chegar lá, esse é bem complicado. E este slide aqui resume o dilema perfeitamente. O Estado, claro, defende o interesse público, mas a Constituição está lá para proteger o cidadão, garantindo que ninguém pode perder seu bem sem uma indenização que seja justa e paga antes. E é nessa palavrinha justa que mora toda a discussão. Para a gente entender o tamanho real desse conflito, a gente precisa ir até o epicentro da disputa. O bairro da Moca, uma área super tradicional com uma história industrial fortíssima em São Paulo. O ponto mais quente da discussão não é nem uma estação, mas sim um pátio de manutenção de trens. O pátio Henry Ford, como estão chamando, precisa de uma área enorme, gigantesca, bem no meio de uma região cheia de empresas que estão ali, há gerações. Agora se liga nesse número. Estudos técnicos mostraram que o custo para desapropriar só essa área industrial pode ser até 40% maior do que o governo imaginou. 40%! E sabe o que é curioso? Esse tipo de erro de cálculo é super comum em grandes obras. Muitas vezes, a conta inicial só olha o valor do terreno, do prédio, e esquece da complexidade que é avaliar um negócio funcional. Então, por que tão mais caro? Bom, porque não se está tirando apenas um galpão. O que está em jogo é o chamado fundo de comércio, que é o valor da clientela, do ponto, da capacidade daquela empresa de gerar lucro. Para calcular isso, os peritos precisam projetar o lucro futuro que a empresa vai perder. E aí somos custos de mudança, o faturamento perdido na transição e, claro, os empregos que estão em risco. Certo, com custos tão altos e interesses tão diferentes na mesa, como é que esse processo de desapropriação funciona na prática? Quais são as regras do jogo? A base legal para tudo isso é um decreto-lei lá de 1941. Pois é, uma lei bem antiga, mas que está valendo, e é ela que dita como as coisas devem acontecer. É ela que dá ao Estado o poder de intervir na propriedade privada para uma obra de utilidade pública, como um metrô. O caminho geralmente segue esses 4 passos. Primeiro, o Estado publica a DUP, que na prática congela o imóvel. Depois, faz uma oferta. Se não rolar acordo, aí a coisa vai para a justiça. O Estado deposita um valor inicial, que costuma ser baixo, e já pede a posse do imóvel. A partir daí, o proprietário tem que sair e a briga na justiça passa a ser para provar qual é o valor justo que ainda falta pagar. E essa briga, olha, pode levar anos. E isso nos traz a pergunta de milhões de reais. Literalmente. O que a lei quer dizer, afinal de contas, com indenização justa? O ponto crucial é este aqui. Indenização justa é muito mais do que o valor do imóvel na prateleira. A ideia é recompor totalmente o patrimônio da pessoa. Isso inclui o valor do terreno, da construção, claro, mas também todas as melhorias feitas, os custos de mudança, os lucros que um negócio vai deixar de ter e, como a gente viu, aquele cálculo super complexo do fundo de comércio. E o mais interessante é que essa luta muda de cara em cada bairro. Lá no Jardim Paulista, a briga é pelo potencial construtivo de imóveis de luxo, uma disputa de milhões por metro quadrado. Na Moca, são indústrias inteiras tentando provar o valor de suas operações. E na Vila Formosa, pode ser o dono da padaria, do mercadinho, que corre o risco de perder a clientela de uma vida inteira. A batalha na justiça é única para cada um. Com interesses tão diferentes e valores tão altos em jogo, a conclusão de quase todas essas histórias é a mesma: o tribunal.
A briga acaba sendo decidida por um juiz. No fim das contas, tudo volta para essa definição do nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A indenização não serve para deixar ninguém rico, mas também não pode deixar ninguém mais pobre. Ela tem que ser suficiente para que a pessoa ou a empresa consiga comprar um outro bem equivalente e se restabelecer. O objetivo é a recomposição total do que foi perdido. E assim, a expansão da linha 16 violeta nos deixa com uma reflexão. O progresso de uma cidade como São Paulo é essencial, não há dúvida, mas ele sempre vem com um custo. A questão que fica no ar é como a gente equilibra o bem de todo mundo com o direito de cada um, garantindo que o preço desse progresso não seja pago de forma injusta por aqueles que, por acaso, estão no caminho.